A jornada de um indivíduo rumo ao topo de sua própria capacidade não começa no momento em que ele recebe um título ou uma posição de autoridade. Ela se inicia muito antes, no silêncio de suas reflexões e na soma invisível de cada pensamento, ação e palavra proferida ao longo de uma vida inteira. Existe uma verdade silenciosa que paira sobre a existência humana. Tudo o que foi vivido até o presente momento serviu como um ensaio geral, uma preparação meticulosa para que a liderança pudesse, finalmente, emergir. Imagine um cenário onde cada desafio enfrentado, cada pequena vitória e até mesmo as derrotas amargas foram pedras fundamentais na construção de um alicerce. O líder não nasce em um vácuo. Ele é o resultado de um processo contínuo de autotransformação. Há uma atmosfera de expectativa que envolve aquele que decide aceitar esse chamado. É como se o mundo ao redor prendesse a respiração, aguardando que alguém dê o primeiro passo com clareza e propósito. Essa prontidão para liderar não é um privilégio de poucos escolhidos por linhagens nobres ou por possuírem fortunas imensas. Ela se manifesta em múltiplas formas e dimensões, permeando a vida cotidiana de maneiras que muitas vezes passam despercebidas aos olhos menos atentos. A liderança pode estar presente no gesto simples de organizar um grupo de voluntários sob a luz suave do entardecer, ou na energia vibrante de quem orienta uma equipe de crianças em um campo de esportes no final de semana, ensinando-lhes que a união é o caminho para o progresso. Ela respira dentro das casas, no coração de famílias numerosas e complexas, onde a harmonia depende da capacidade de alguém inspirar e motivar aqueles que ama. E claro, ela se manifesta nas altas torres de vidro, no comando de startups inovadoras ou na presidência de conglomerados que moldam a economia global. Não importa a escala, se o ato é considerado trivial por alguns ou monumental por outros, a essência permanece inalterada. A arte de conduzir o destino de um grupo, de alinhar vontades e de nutrir sonhos é uma constante que atravessa fronteiras geográficas e sociais. Existe algo profundamente humano na necessidade de ser guiado e, simultaneamente, na capacidade de guiar. Quando se observa o horizonte das possibilidades, percebe-se que é um mundo vasto, pulsante, aguardando por aqueles que estão dispostos a se tornarem a melhor versão de si mesmos para servir aos outros. Essa jornada de excelência, no entanto, exige um guia interno, uma bússola que aponte não apenas para o destino, mas para a maneira como se caminha. O início dessa trajetória é marcado por uma curiosidade latente, uma vontade de entender os mecanismos que fazem com que certas pessoas consigam extrair o melhor de seus liderados, enquanto outras falham no mesmo propósito. O mistério que envolve o sucesso na liderança começa a se dissipar quando se compreende que o segredo não está em fórmulas mágicas, mas em hábitos enraizados, em habilidades lapidadas com paciência e em modos de agir que respeitam a dignidade e o potencial humano. O cenário está montado, as luzes da responsabilidade estão acesas e o protagonista dessa história é qualquer um que sinta o peso e a beleza dessa missão. Mas o que diferencia aqueles que apenas ocupam um cargo daqueles que verdadeiramente transformam a realidade ao seu redor? A resposta pode estar escondida em detalhes que a maioria prefere ignorar. Ao expandir o olhar para além do indivíduo, percebe-se que a necessidade de lideranças autênticas e eficazes é um grito que ecoa em todos os cantos do planeta. No continente americano, na Europa ou nas vastas extensões da Ásia, o cenário é de uma complexidade sem precedentes. Governos em diversas partes do mundo parecem lutar contra moinhos de vento, tentando encontrar um foco claro para conduzir não apenas as comunidades e países que representam, mas também a si mesmos. Há uma sensação de instabilidade que paira no ar, onde a dificuldade de completar mandatos ou de manter a coesão interna se tornou uma sombra constante.
As instituições, que deveriam ser pilares de segurança, muitas vezes vacilam sob o peso da incerteza. No mundo corporativo, o panorama não é menos desafiador. Empresas de todos os portes enfrentam um mar revolto de concorrência implacável e mudanças tecnológicas que ocorrem na velocidade do pensamento. Equipes gerenciais, muitas vezes sobrecarregadas, lutam para entregar resultados que satisfaçam as expectativas, enquanto tentam manter a motivação de seus colaboradores em níveis aceitáveis. O ambiente é de pressão constante, onde o erro pode ser fatal e o acerto é apenas o prelúdio para o próximo desafio. Mesmo no mundo dos esportes, onde a paixão deveria ser o motor principal, observa-se uma busca desenfreada por consistência que raramente é alcançada. Times trocam de técnicos como quem troca de vestimenta, em uma tentativa desesperada de encontrar a peça que faltava no quebra-cabeça da vitória, esquecendo-se de que a liderança sólida exige tempo para criar raízes. O setor público, por sua vez, enfrenta o dilema de recursos escassos e demandas crescentes. Sistemas educacionais mostram sinais de fragilidade e hospitais operam no limite de suas capacidades, expondo a falta de uma gestão que consiga equilibrar humanidade e eficiência. Até mesmo nos círculos mais íntimos da sociedade, como nas associações de bairro ou nas unidades familiares, os escândalos e os conflitos internos revelam as feridas abertas por lideranças fracas. Famílias que vivem em um estado de guerra permanente ou comunidades que perdem a fé em seus representantes locais são o testemunho silencioso de que algo essencial está faltando. Diante desse quadro, surge uma pergunta inevitável: quem são os modelos que devemos seguir? Quando se pensa em sucesso, a mente tende a buscar figuras de grande visibilidade, aqueles que ocupam as manchetes dos jornais ou que construíram impérios a partir do nada na Europa ou na América do Norte. Mas a verdadeira liderança pode estar muito mais perto, em rostos menos conhecidos, mas igualmente cruciais. Pode ser o coordenador que transformou uma escola, o síndico que trouxe paz a um condomínio conturbado, ou o sócio que soube ouvir no momento de crise. A paisagem humana é pontilhada por esses exemplos de resiliência e visão, e é neles que se encontra a semente para uma nova forma de agir. O problema central, no entanto, reside em uma falha de percepção que afeta a maioria dos pretendentes ao posto de comando. Existe um arsenal de ferramentas disponível dentro de cada um conjunto de talentos e capacidades que muitas vezes permanece intocado, acumulando poeira enquanto o indivíduo se concentra obsessivamente em tentar consertar o que acredita estar quebrado. O mundo clama por líderes que saibam onde pisar, mas a maioria ainda caminha no escuro, tateando fraquezas em vez de iluminar caminhos. É nesse contexto de carência e confusão que a busca por uma nova mentalidade se torna não apenas desejável, mas vital para a sobrevivência e o florescimento das organizações e das relações humanas. No cerne dessa busca, surge a figura do líder em desenvolvimento, alguém que se encontra em uma encruzilhada fundamental. De um lado, a pressão externa e interna para ser um ser humano completo e sem falhas, uma espécie de herói moderno que domina todas as competências possíveis. Do outro, a realidade nua e crua de suas próprias limitações e talentos específicos. O grande dilema que se apresenta é a tendência humana de focar no negativo. Observou-se, ao longo de décadas de orientação a executivos em instituições globais, desde bancos na Inglaterra até organizações humanitárias na Ásia, que a maioria das pessoas dedica uma energia colossal para tentar preencher lacunas e corrigir fraquezas. É um comportamento quase instintivo. Ao olharmos para um espelho, nossos olhos são atraídos imediatamente para a pequena mancha, ignorando a vastidão da pele saudável ao redor. Na liderança, esse vício de percepção se traduz em uma busca incessante pela mediocridade equilibrada em vez da excelência focalizada.
Tenta-se criar líderes que sejam bons em tudo, mas o resultado, frequentemente, é alguém que não é excepcional em nada. Esse esforço desperdiçado gera um desgaste emocional profundo. O líder sente que está sempre devendo, sempre aquém de um padrão idealizado de perfeição que, na verdade, é inalcançável. A tensão se estabelece quando o indivíduo tenta forçar sua natureza a se adaptar a moldes que não lhe servem. É como pedir a um peixe que suba em uma árvore. Ele passará a vida acreditando ser incapaz, enquanto suas nadadeiras, perfeitamente desenhadas para as correntes oceânicas, permanecem subutilizadas. Essa luta interna não afeta apenas o indivíduo, mas reverbera em todos aqueles que dependem de sua orientação. Um líder frustrado com suas próprias incapacidades raramente consegue inspirar confiança ou entusiasmo em sua equipe. O conflito central aqui não é entre o certo e o errado, mas entre o que é autêntico e o que é performático. A jornada para se tornar um exemplo que os outros admiram começa com um ato de coragem. O reconhecimento de que ninguém possui todas as peças do quebra-cabeça. No entanto, muitos ainda resistem a essa ideia, apegando-se a fraquezas que funcionam como âncoras, impedindo o progresso e o crescimento. Eles se sentem compelidos a agir em áreas onde não possuem interesse ou talento, simplesmente porque acreditam que é isso que se espera de alguém em sua posição. Mas o que aconteceria se a perspectiva mudasse? O que aconteceria se, em vez de olhar para o que falta, o foco se voltasse para o que já é abundante? Essa pequena mudança de ângulo começa a movimentar a narrativa para um terreno novo e fértil, onde a eficiência não nasce do esforço bruto de correção, mas do refinamento do que já é natural. O desenvolvimento de uma nova mentalidade exige tempo para ponderar sobre como se deseja ser lembrado. A liderança deixa de ser um cargo para se tornar um legado, e o alicerce desse legado precisa ser construído sobre solo firme, não sobre as areias movediças das insuficiências remediadas. À medida que a narrativa avança, a tensão entre a correção de falhas e a celebração de talentos se torna mais evidente. O custo de ignorar os próprios pontos fortes começa a cobrar seu preço em forma de estresse e desmotivação. Imagine a cena de um profissional altamente técnico, brilhante em sua capacidade analítica, sendo forçado a passar a maior parte do seu dia em reuniões políticas e sociais para as quais ele não possui inclinação natural. A cada hora gasta tentando ser quem ele não é, sua chama interna diminui, e os resultados que ele poderia entregar em sua zona de genialidade são perdidos para sempre. O mundo da gestão está repleto dessas histórias silenciosas de desperdício de talento. Existe uma crença errônea de que o crescimento só ocorre através da dor de superar o que é difícil. Embora o desafio seja importante, forçar-se continuamente a atuar em áreas de fraqueza é como tentar escrever com a mão não dominante durante uma vida inteira. É possível aprender a fazê-lo? Sim, talvez. Mas a escrita será lenta, a mão ficará cansada e o texto nunca terá a fluidez e a beleza daquele escrito com a mão natural. A aposta aumenta quando percebemos que as organizações, muitas vezes, reforçam esse comportamento negativo. Avaliações de desempenho focam quase exclusivamente no que o colaborador precisa melhorar, negligenciando as áreas onde ele já é excepcional e onde poderia, com um pouco mais de incentivo, tornar-se um líder de classe mundial. Essa mentalidade cria um ambiente de medo e insegurança, onde as pessoas escondem suas falhas em vez de buscar ajuda para compensá-las através da colaboração. A fricção aumenta quando o líder percebe que, ao tentar ser bom em tudo, ele se torna um gargalo para sua própria equipe. Ele não delega porque sente que deve saber fazer tudo, e ao fazer tudo mal, ele impede que outros, que possuem os talentos que lhe faltam, brilhem em suas funções. O risco aqui é o fracasso não por falta de esforço, mas por excesso de esforço na direção errada.
As apostas conceituais se elevam. A liderança não é um exercício solitário de perfeccionismo, mas uma dança coletiva de competências complementares. No entanto, a resistência a mudar esse paradigma é feroz. Existe um medo ancestral de que admitir uma fraqueza seja sinal de vulnerabilidade ou incompetência. O líder se vê preso em uma armadura pesada demais para ser carregada, mas teme que, se a retirar, perderá o respeito de seus seguidores. O que ele não percebe é que a verdadeira conexão com os liderados nasce da autenticidade, não da perfeição. A tensão atinge um ponto onde uma decisão precisa ser tomada: continuar a luta exaustiva contra a própria natureza ou abraçar a metodologia que prega o uso intensivo do que é inato. O movimento em direção a essa nova fase exige que se olhe para exemplos de sucesso em outras áreas, onde a especialização e o foco no talento não são apenas aceitos, mas celebrados como o único caminho para a grandeza. O palco está preparado para uma revelação que pode mudar a trajetória de qualquer carreira. Para aprofundar essa reflexão, é necessário observar o comportamento humano através de uma lente mais atenta. Há uma tendência quase biológica em buscar o lado negativo de qualquer situação antes de notar o positivo. É um mecanismo de defesa ancestral, projetado para detectar perigos e ameaças no horizonte. No entanto, quando esse mesmo mecanismo é aplicado às relações humanas e ao autodesenvolvimento, ele se torna uma armadilha. Líderes em formação frequentemente passam noites em claro ruminando sobre uma crítica recebida ou uma falha menor em um projeto, enquanto ignoram completamente os 10 elogios e as vitórias significativas conquistadas no mesmo período. Esse viés cognitivo distorce a realidade e cria uma imagem deformada de si mesmo. O desenvolvimento da liderança baseada em pontos fortes surge como um antídoto para essa toxicidade mental. Ela reconhece que cada indivíduo possui qualidades particulares que são inatas ou que foram cultivadas ao longo de anos de experiência e interesse. Essas habilidades são exercidas de forma mais natural, exigindo menos esforço e gerando resultados superiores em menos tempo. Quando um líder se permite falar sobre o que ama fazer e trabalha naquilo que domina, ocorre uma mudança vibrante em sua energia. Ele deixa de ser um executor burocrático para se tornar um catalisador de entusiasmo. O tema da liderança, portanto, ganha novas camadas emocionais. Não se trata apenas de métricas e produtividade, mas de satisfação e propósito. Ser julgado por suas áreas mais fracas é uma das experiências mais desmotivadoras que um ser humano pode enfrentar. É o equivalente a avaliar um pássaro por sua capacidade de correr ou um cavalo por sua habilidade de voar. O estresse gerado por essa cobrança injusta pode levar ao esgotamento e à perda total do sentido de contribuição. Por outro lado, quando uma organização ou uma família decide focar em ajudar seus membros a desenvolverem o que já têm de melhor, o desempenho individual e coletivo atinge níveis extraordinários. Há uma harmonia que se estabelece quando as peças se encaixam de acordo com sua forma natural. O líder começa a entender que sua função não é ser a fonte de todas as respostas, mas o regente que garante que cada instrumento da orquestra esteja afinado e sendo tocado por quem melhor conhece sua melodia. Esse processo de descoberta não é apenas intelectual, ele é profundamente emocional. Envolve a aceitação de quem se é com todas as luzes e sombras. Ao aceitar que não precisa ser completo sozinho, o líder abre espaço para a interdependência. Ele começa a ver sua equipe não como subordinados que precisam ser vigiados, mas como parceiros que trazem habilidades que ele mesmo não possui. Essa compreensão traz um alívio imenso. A máscara da perfeição cai, revelando uma face mais humana, mais acessível e, paradoxalmente, muito mais poderosa. A jornada agora se torna uma exploração ativa de oportunidades para aprofundar esses talentos.
É o momento de buscar conhecimento que amplie o que já funciona, certificando-se de que as habilidades naturais permaneçam atualizadas e relevantes diante de um mundo em constante transformação. A percepção começa a mudar. O sucesso não está no final de um túnel de correções, mas na expansão contínua de um núcleo de excelência já existente. Contudo, o caminho para o uso pleno dos pontos fortes não é isento de complicações e contradições que desafiam o líder. Surge uma dúvida perturbadora. Se focarmos apenas no que somos bons, não estaremos negligenciando fraquezas que podem ser fatais para nossa posição. Esta é a grande complicação que testa a convicção de qualquer um. Afinal, vivemos em um mundo que exige resultados imediatos, e muitas vezes as áreas onde somos fracos são justamente aquelas que o cargo exige de nós no dia a dia. Como conciliar a filosofia dos pontos fortes com a realidade pragmática de uma folha de pagamento ou de um relatório financeiro que precisa de atenção, mesmo que o líder odeie números? Aqui, a tensão entre o ideal e o real é levada ao limite. O líder pode sentir-se tentado a abandonar a nova mentalidade e voltar ao velho hábito de tentar consertar tudo, movido pelo medo de ser visto como incompleto. Outra camada de complexidade surge na gestão da equipe. Ao decidir aplicar essa filosofia aos outros, o líder pode encontrar resistência daqueles que foram educados no sistema tradicional de correção de lacunas. Colaboradores podem sentir-se inseguros se não forem cobrados por suas falhas, ou podem interpretar o foco nos pontos fortes como uma permissão para serem negligentes em tarefas essenciais, mas que não gostam de fazer. O desafio é estabelecer um equilíbrio fino, como manter a excelência operacional enquanto se dá liberdade para o talento florescer. É um teste de sabedoria que exige discernimento constante. Além disso, existe o risco do alinhamento de carreira. Nem sempre é possível encontrar o cargo perfeito que se encaixe perfeitamente em nossas habilidades naturais. Às vezes, o líder se vê em uma posição onde é obrigado a usar suas fraquezas para sobreviver. Nesses momentos, a pressão pode se tornar insuportável. A tentativa e erro nesse processo de busca por alinhamento pode levar a fracassos temporários e a uma sensação de desorientação. O líder é forçado a questionar: devo mudar de profissão, de empresa, ou devo mudar a mim mesmo? Essa encruzilhada é o ponto onde muitos desistem e aceitam a mediocridade como destino. A complicação se aprofunda quando percebemos que certas fraquezas não podem ser simplesmente ignoradas. Elas têm um impacto material e prejudicial no desempenho. Ignorar uma falha de comunicação grave, por exemplo, sob a desculpa de focar no talento técnico, pode destruir uma equipe inteira. A tensão, portanto, não é sobre ignorar o que está errado, mas sobre como gerenciar o que está errado sem que isso se torne o centro das atenções. O líder precisa aprender a arte de delegar não apenas tarefas, mas áreas inteiras de responsabilidade. Ele precisa ter a humildade de admitir que alguém abaixo dele pode ser melhor do que ele em certos aspectos críticos. Essa quebra de hierarquia psicológica é dolorosa para muitos. O conflito entre o ego, que quer ser soberano, e a realidade, que exige colaboração, atinge seu ápice, preparando o terreno para uma transformação necessária na forma como o poder e a competência são percebidos no ambiente de liderança. À medida que a narrativa se aproxima do seu ponto de virada, a intensidade da pressão sobre o líder aumenta de forma palpável. Ele se vê diante da necessidade inevitável de tomar uma decisão que definirá não apenas seu sucesso profissional, mas sua paz de espírito. As apostas nunca foram tão altas. O peso de carregar as expectativas alheias e a exaustão de lutar contra a própria essência criam um clima de urgência. É como se o tempo estivesse se esgotando para que ele mostre seu verdadeiro valor.
A pressão vem de todos os lados, das métricas que precisam ser batidas, das pessoas que buscam inspiração e, principalmente, daquela voz interna que cobra resultados sem piedade. O líder começa a perceber que a inevitabilidade de seu destino está ligada à sua capacidade de escolher o seu campo de batalha. Ele entende agora que continuar tentando ser um coringa é a receita certa para o esgotamento. O significado da liderança começa a cristalizar-se em algo muito mais profundo do que simplesmente dar ordens. Trata-se da gestão inteligente da energia humana, a sua e a de sua equipe. O foco começa a se afinar, como um raio laser que, antes disperso, agora concentra todo o seu calor em um único ponto. Há um senso de antecipação no ar. O que acontecerá quando ele finalmente parar de lutar contra o que não funciona e dedicar cada grama de seu ser ao que funciona? A resposta parece estar logo ali, do outro lado da montanha do medo. A atmosfera fica carregada com a gravidade das escolhas que precisam ser feitas. Ele reflete sobre aqueles que admira, os grandes nomes que deixaram sua marca no continente americano ou na Europa. Eles não eram perfeitos, eles eram excepcionais em algo. Eles tiveram a coragem de ser desequilibrados em favor de seu gênio. Essa percepção traz uma clareza cortante. A perfeição é um mito que aprisiona, enquanto a excelência é uma verdade que liberta. O líder sente o peso da responsabilidade de liderar não apenas tarefas, mas vidas. O impacto de sua escolha repercutirá nos lares de seus colaboradores, no futuro de sua organização e na sua própria história pessoal. A inevitabilidade do confronto com suas fraquezas agora é vista sob uma nova luz, não como algo a ser consertado com vergonha, mas como algo a ser gerenciado com estratégia. A pressão atinge seu ponto máximo, um momento de tensão absoluta onde o velho eu está prestes a colapsar para dar lugar ao novo. É o instante antes do salto, o silêncio antes do estrondo, a respiração profunda antes de entrar em um território desconhecido. O palco está pronto para a revelação final, o momento em que a teoria se torna prática e a filosofia se transforma em ação transformadora. O ponto de virada surge através de uma analogia poderosa que ecoa a sabedoria acumulada em campos de batalha muito diferentes dos escritórios corporativos. Imagine os grandes palcos esportivos do mundo, onde a excelência é a única moeda aceita. Naqueles gramados e quadras, seja no continente americano ou na Europa, a busca pela perfeição universal é vista como uma loucura. Pense nos atletas que se tornaram lendas, cujos nomes são sussurrados com reverência. Eles não foram forçados a ser bons em todas as modalidades para se tornarem campeões. Pelo contrário, eles se tornaram gigantes porque se concentraram em sua área de maior talento com uma dedicação quase obsessiva. O mestre do controle de bola, a soberana das quadras de tênis com seu saque devastador, o gênio dos gramados verdes com sua precisão milimétrica ao acertar uma pequena esfera branca. Se eles tivessem sido obrigados a desenvolver habilidades para as quais nunca tiveram promessa, se tivessem sido forçados a ser completos em esportes que não amavam, o mundo teria sido privado de sua grandeza. Eles seriam apenas atletas medianos em muitas coisas, em vez de ícones em uma. Esta é a revelação que atinge o coração do líder como um raio. A mesma lógica se aplica a ele. O esforço desperdiçado tentando ser o que não é o crime mais grave que um líder pode cometer contra si mesmo. No momento em que ele abraça essa verdade, a intensidade da sua visão muda. Ele para de olhar para o que falta e começa a usar suas qualidades inatas de forma natural, sentindo pela primeira vez que o fardo da liderança se torna leve. A liderança baseada em pontos fortes não é uma teoria acadêmica, é um ato de libertação. Ao reconhecer que possui habilidades que fluem dele como água de uma fonte, ele percebe que precisa de menos tempo para desenvolvê-las e que os resultados são imensamente superiores.
O confronto com o espelho agora revela um rosto de confiança, não de preocupação. Ele para de se desculpar por ser destro e tentar escrever com a mão esquerda para agradar a um sistema que não entende sua natureza. Essa transformação redefine sua trajetória de carreira. Ele começa a procurar, de forma ativa, oportunidades para aprofundar e ampliar o que já funciona. Ele alinha seus planos de forma que qualquer posição de autoridade que ocupe esteja em harmonia com seu conjunto de dons. O medo do fracasso é substituído pela certeza do alinhamento. A clareza que surge desse momento é como o sol rompendo as nuvens após uma tempestade. Ele entende que seu papel não é ser o herói de mil faces, mas o mestre de uma única e poderosa verdade. O efeito é imediato e transformador. A energia que antes era gasta na negação agora é canalizada para a criação. Ele não apenas muda o modo como trabalha, ele muda o modo como vive e como se relaciona com o conceito de sucesso. As consequências imediatas dessa revelação são como ondas que se propagam em um lago tranquilo, alterando tudo o que tocam. O primeiro sinal de mudança é uma sensação profunda de alívio que percorre o corpo do líder. É como se um peso imenso, carregado por anos, tivesse sido finalmente depositado no chão. A ansiedade crônica de ser descoberto em suas falhas começa a evaporar, dando lugar a uma serenidade que ele raramente experimentou antes. No ambiente de trabalho, o clima começa a mudar de forma sutil, mas inegável. A equipe, que antes via um líder tenso e sobrecarregado, agora percebe alguém que atua com uma fluidez invejável. A autenticidade atrai. As pessoas se sentem mais seguras para também serem autênticas. O líder não precisa mais fingir que sabe tudo e, ao admitir isso, ele cria um espaço de confiança onde a colaboração pode finalmente florescer. A primeira onda de resultados práticos começa a aparecer. Projetos que antes levavam meses para serem concluídos, agora fluem em semanas, simplesmente porque as pessoas certas estão nas tarefas certas. No entanto, há também o choque do novo. Nem todos ao redor compreendem imediatamente essa mudança. Alguns podem questionar porque ele está delegando tarefas que antes assumia com tanto empenho, mesmo que o fizesse mal. Existe um período de ajuste, um silêncio necessário, onde a nova dinâmica de poder e responsabilidade está sendo assimilada. O líder agora tem tempo. Tempo para pensar, tempo para planejar e, o mais importante, tempo para investir nas pessoas. Ele percebe que sua maior contribuição não é executar, mas inspirar. O vazio deixado pelas tarefas delegadas não é preenchido com tédio, mas com uma nova forma de presença. Ele observa sua equipe com olhos renovados, procurando neles as sementes de talento que antes ele ignorava por estar focado demais nas próprias carências. A mudança situacional é drástica. A liderança deixa de ser uma batalha contra as deficiências para se tornar uma celebração de competências. A pausa que se segue a esse turbilhão de mudanças permite que o peso dos eventos se assente. Ele começa a ver o valor de sua vulnerabilidade. Ao não tentar ser bom em tudo, ele se torna imbatível no que é essencial. As relações começam a se curar. O clima de guerra que muitas vezes permeia as organizações e até as famílias começa a ser substituído por um ambiente de suporte mútuo. O líder entende que, ao cuidar de sua própria natureza, ele está, na verdade, cuidando de todos ao seu redor. A clareza que agora habita sua mente permite que ele tome decisões mais rápidas e precisas. A vida ganha uma nova cor e o futuro, que antes parecia um fardo de exigências, agora se apresenta como um campo de possibilidades infinitas. É um momento de respiro, um instante de quietude sagrada antes que a nova fase de sua jornada comece a ganhar momentum definitivo. Com o passar do tempo, as transformações externas e internas consolidam-se em uma nova realidade de liderança.
O líder agora opera em um estado de fluxo, onde o trabalho não parece mais um fardo, mas uma extensão natural de sua própria personalidade. A resolução dos conflitos anteriores não veio de uma mudança nas circunstâncias, mas de uma mudança na percepção. Ele aprendeu a arte estratégica de gerenciar suas fraquezas de forma proativa. Algumas delas, ele decidiu enfrentar e desenvolver o mínimo necessário para que não prejudicassem seu desempenho. Outras, ele simplesmente removeu de seu cotidiano, redesenhando seu regime de trabalho para evitar que essas habilidades específicas fossem exigidas. Ele descobriu o poder da delegação inteligente, colocando nas mãos de outros o que para ele era um sacrifício, mas que para eles era um dom. Essa transformação interna reflete-se na saúde da organização ou da unidade familiar. Quando o líder para de focar no que está quebrado e começa a investir no que está funcionando, o moral de todos se eleva. A lição central que emerge desse processo é que a verdadeira liderança é um exercício de autoconhecimento profundo. É preciso ter a humildade de aceitar que não somos seres completos sozinhos, mas que somos perfeitamente desenhados para contribuir com uma parte específica do todo. A transição para o fechamento dessa fase é marcada por uma estabilidade que antes era desconhecida. O sucesso não é mais visto como uma meta a ser alcançada a qualquer custo, mas como um resultado natural de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. O líder agora aplica essa mesma filosofia aos seus colaboradores. Ele se torna um mentor que ajuda os outros a descobrirem seus próprios pontos fortes, promovendo carreiras baseadas no talento em vez da conformidade. Ele não faz mais com que as pessoas se sintam mal por suas áreas fracas. Ele as encoraja a serem brilhantes no que amam. Essa mudança de abordagem cria uma cultura de excelência que é autossustentável. O ambiente de trabalho deixa de ser um local de competição por perfeição e torna-se um ecossistema de talentos complementares. O líder sente que finalmente encontrou seu ritmo. As feridas causadas pela liderança fraca do passado começam a cicatrizar e a esperança é restaurada. Ele vê que o impacto de sua mudança vai muito além dos resultados financeiros. Ele tocou a vida das pessoas de uma forma que elas levarão consigo para sempre. A resolução é plena porque não é baseada em artifícios, mas na verdade de quem ele é. Ele está pronto para os próximos desafios, mas agora ele os enfrenta não com medo, mas com a curiosidade de quem sabe que tem as ferramentas necessárias em seu arsenal para vencer, desde que use as ferramentas certas para cada tarefa. Ao unir todos os fios dessa narrativa, emerge uma reflexão profunda sobre o significado de liderar no mundo contemporâneo. A jornada que começou com a aceitação de um chamado e passou pela superação do viés da negatividade culmina em uma síntese de poder e propósito. A filosofia dos pontos fortes não é apenas uma técnica de gestão, é uma visão de mundo que valoriza a singularidade humana. Em um planeta onde a pressão por padronização é imensa, o líder de sucesso é aquele que tem a coragem de ser original. Ele entende que a liderança é, antes de tudo, um ato de serviço ao potencial daqueles que ele guia. A significância temática dessa trajetória reside na quebra do ciclo de frustração que assola tantas instituições ao redor do globo. Ao focar no que funciona, o líder rompe as correntes da mediocridade e abre caminho para a inovação real. Ele percebe que o mundo não precisa de mais pessoas tentando consertar suas falhas mínimas, mas de mais pessoas que tenham a audácia de serem extraordinárias em seus dons. Essa percepção ilumina o caminho para um novo tipo de sociedade, onde a colaboração substitui a competição destrutiva e onde o valor de cada indivíduo é reconhecido por aquilo que ele traz de único para a mesa. O líder torna-se um farol de clareza em meio à névoa da incerteza global.
Ele mostra que é possível gerir governos, empresas e famílias com uma mão firme que não esmaga, mas que sustenta. A lição filosófica é clara. A excelência não é o destino final, mas o modo como escolhemos viajar. Ao alinhar seus passos com sua natureza íntima, o indivíduo deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. Essa ressonância cria uma autoridade que não precisa de títulos para ser reconhecida. É uma autoridade baseada no respeito mútuo e na eficácia comprovada. O líder agora prepara-se para a mensagem final, com o coração tranquilo e a mente focada. Ele sabe que sua jornada inspirará outros a também olharem para dentro de si e descobrirem o tesouro escondido de seus próprios talentos. A narrativa se aproxima de sua conclusão com um sentimento de completude. O que antes era um emaranhado de dúvidas, agora é um tecido coeso de certezas. A jornada do líder é a jornada de todos nós. A busca constante por um lugar onde possamos brilhar com toda a nossa intensidade, sem medo e sem desculpas. A síntese final é que a liderança de sucesso é a arte de transformar o potencial bruto em uma força motriz para o bem comum, começando pelo reconhecimento e pelo uso sábio do que já possuímos de melhor. Ao chegarmos ao fim desta jornada narrativa, resta-nos uma clareza que apenas a verdade bem vivida pode proporcionar. A liderança, em sua forma mais pura, não é um exercício de poder sobre os outros, mas um ato de soberania sobre si mesmo. A grande lição que fica, gravada não em papel, mas na experiência de quem ousou trilhar esse caminho, é que o sucesso floresce onde o talento é nutrido e a natureza é respeitada. O mundo, com todas as suas crises e desafios complexos, não será curado por líderes que tentam ser tudo para todos, mas por aqueles que têm a disciplina de serem tudo o que podem ser em sua esfera de genialidade. O convite silencioso que ressoa ao final desta história é para que cada um de nós pare de cavar poços secos em busca de água, ou seja, pare de investir energia onde não há talento e comece a regar as sementes que já dão sinais de vida. Ao fazer isso, não estamos apenas melhorando nossa performance ou batendo metas, estamos honrando a vida que nos foi dada. O líder de sucesso é aquele que compreende que sua maior força reside naquilo que lhe é mais natural. Ele aprende a olhar para suas fraquezas com a serenidade de quem sabe que elas não o definem, mas que são apenas áreas onde ele precisa da ajuda de outros, fortalecendo assim o tecido da comunidade. O encerramento desta reflexão nos deixa com uma imagem de esperança, a de um mundo onde cada pessoa, em seu cargo de liderança, seja em casa, na escola ou no topo de uma grande organização em qualquer continente, possa dizer com confiança que está usando o melhor de si para construir algo maior. A verdadeira herança de um líder não são as estruturas que ele ergueu, mas as pessoas que ele ajudou a libertar de suas próprias inseguranças. Que a lembrança dessa jornada sirva como um guia constante, lembrando-nos de que a excelência é um caminho de luz que começa no reconhecimento de nossas próprias virtudes. A liderança é a coragem de brilhar para que os outros também possam encontrar o caminho para sua própria luminosidade. Assim, a história não termina, ela apenas muda de mãos, passando de quem narra para quem ouve, para que possa ser reescrita em cada ação diária, em cada decisão tomada com base nos pontos fortes e em cada gesto que inspire a grandeza nos outros. O futuro pertence àqueles que, em vez de tentarem consertar a escuridão, escolhem simplesmente acender a luz do que já funciona. E nesse brilho, todos encontram o seu lugar e o seu propósito.